O e-mail chegou exatamente ao meio-dia do dia 4 de julho. O dia da independência deste ano será apenas para a família imediata. Família imediata. Aos 32 anos, eu ainda não me qualificava. Meu irmão, 2 anos mais velho, já tinha a esposa perfeita, os filhos e o emprego que todos admiravam. E eu, o suposto problema, aquele que eles achavam que não era o suficiente para comemorar. Olhei para a tela, sentindo uma mistura de descrença e fúria silenciosa. Reli as palavras dela, tomando o expresso gelado que trouxe do meu loft no centro de Seattle. Sabemos que você está ocupado com o seu trabalho, mas esperamos que entenda. Entendeu? Claro, entendi perfeitamente. Por anos, fui esquecido. O quieto, o garoto que amava tecnologia e nunca ia a nenhum lugar chique. Meu irmão Nathan, por sua vez, tinha todos os holofotes. A família perfeita, a carreira impressionante, o filho de ouro da família. Eu sabia exatamente onde eles estavam comemorando. Cascade Ridge Lodge, um refúgio isolado à beira do lago com cabines tão elegantes que pareciam capas de revista. Famílias só se retiram. E eu, excluída, respondo com uma resposta simples. Tenho um maravilhoso dia da independência. Sem drama, sem culpa, apenas aceitação. Quase como se eu estivesse deixando que eles tivessem exatamente o que queriam, uma celebração em família sem mim. Sorri, tomando meu expresso, sentindo a ironia. Eles queriam distância. Eu estava prestes a dar a eles nos meus termos. No meio da tarde, meu telefone vibrou. Nathan já tinha começado a postar fotos online. Lá estava minha mãe, perfeita como sempre, no salão principal do alojamento, meu pai brindando com um espumante, Nathan e sua esposa posando perto da enorme lareira de pedra. As legendas gritavam perfeição. Uma escapada impecável para o dia da independência. Enquanto isso, eu estava sentada em meu escritório com vista para o horizonte da cidade. Para o mundo, eu era Alex Rivers, 32 anos, fundadora da Verdant Styles, uma rede de hotéis boutique ecológicos que eu construí do zero, transformando propriedades negligenciadas em refúgios prósperos e sustentáveis. Para eles, eu ainda era Alex, o garoto quieto que gostava de computadores. Chamo meu assistente executivo de Liam. PP, puxe a reserva da família do Rio em Cascade Ridge. O chalé presidencial, certo? Liam hesitou. Está lotado? Senhor. Perfeito, eu disse, reprimindo um sorriso. Vamos realocá-los em minutos. Nathan estava em frenesi. Alex, o que está acontecendo? Eles estão nos tirando do chalé. Erro de reserva. Eu disse, calmo como sempre. Você ficará nas unidades com vista para o lago. Ainda bonitas, mas acomodações padrão. A ironia era quase perfeita demais. Minha família me excluiu por ser comum. Agora eles estavam prestes a descobrir como era ser tratado como hóspedes comuns, não como a família privilegiada e exclusiva que imaginam ser. As ligações e mensagens começaram a inundar. Mamãe estava nervosa. Papai resmungava sobre advogados. E a esposa de Nathan parecia que ia chorar de frustração. E eu? Eu assistia a tudo se desenrolar do terraço do meu hotel principal, onde os hóspedes bebiam coquetéis de ervas e admiravam a floresta recuperada que eu havia restaurado. Alex, isso é loucura, Nathan resmungou ao telefone. Nós pagamos pela cabine presidencial. Você não pode simplesmente ter errado na reserva. Repeti com a voz calma. Já foi corrigido. Você será transferido para as unidades com vista para o lago hoje à noite. Ele congelou. Como unidades, viu? Isso é básico. Queríamos exclusividade. Alex. Planejamos toda essa viagem em torno disso. Deixei um pequeno sorriso se esgueirar. Durante anos, eles me dispensaram. Presumiram que eu não era bem-sucedido o suficiente. Me excluíram de suas comemorações. Agora, eles estavam tendo um gostinho daquilo que achavam que mereciam. Humildade. As mensagens não paravam de chegar. Mãe, isso é ridículo. Fale com o gerente. Pai, precisaremos de aconselhamento jurídico se isso não for resolvido imediatamente. A esposa do Nathan. Nosso dia da independência perfeito está arruinado. Eu não intervim. Apenas observei um observador silencioso. E pela primeira vez, minha família estava vendo como era ser tratada como comum, ter a exclusividade que tanto prezavam retirada. Ao anoitecer,
O caos atingiu o auge. Natan andava de um lado para o outro, espuma grudada na orelha. A voz da mãe estava tensa de preocupação. A frustração do pai praticamente irradiava em cada mensagem. E eu? Encostei-me no corrimão da varanda do meu escritório na cobertura, observando as luzes da cidade brilharem sobre o rio, pensando em todos os anos em que fui ignorado. Natan finalmente ligou de novo, a exasperação transparecendo em cada palavra. Alex, o que está acontecendo? Por que estão nos transferindo? Pagamos por tudo. Deixei uma pausa longa o suficiente para deixá-lo desconfortável. Lição, eu disse baixinho. Às vezes, as pessoas precisam sentir o que a exclusão realmente é antes de entenderem a inclusão. Ele riu nervosamente. Exclusão de um chalé? Qual é? Isso é loucura. A ironia não passou despercebida por mim. Minha família passou décadas me julgando, presumindo que eu não era o suficiente, me excluindo das comemorações, menosprezando meu trabalho. Agora eles estavam experimentando em primeira mão a dor de serem tratados como comuns em vez de especiais. E naquele momento eu percebi o quão poderoso o controle sutil pode ser. Como o mundo pode mudar em um único telefonema, uma única decisão quando alguém silenciosamente construiu os meios para influenciá-lo. Mais tarde naquela noite, minha mãe ligou, com a voz trêmula. Alex, há algo que não entendemos. Cometemos o erro. Esperei, deixando o peso das palavras dela se acalmar. Erro? Perguntei calmamente, controlado. Sim, excluindo você. Não percebemos que a pausa dela dizia muito. Quando chegaram as unidades com vista para o lago, as crianças estavam rindo, explorando as atividades ecológicas que eu havia criado pessoalmente, apreciando as refeições frescas e de origem local e maravilhando-se com os alojamentos sustentáveis. A esposa de Natan enxugou as lágrimas, não de frustração, mas de surpresa com quão atencioso tudo era. Eles esperavam algo comum. Estavam recebendo cuidado, atenção e conforto que iam muito além do que esperavam. E a verdade os atingiu lentamente. A pessoa que eles haviam descartado por anos. O irmão comum era quem havia construído toda a experiência que eles passaram a desfrutar. Finalmente saí para encontrá-los, calmo, sereno. Bem-vindos ao seu dia da independência, eu disse. Seus olhos se arregalaram quando a compreensão se instalou. Eu não era apenas parte da família. Eu era a força por trás de tudo o que eles elogiaram. A exclusividade, o conforto, a beleza, tudo tinha a minha marca. E naquele momento, o equilíbrio mudou. O irmão esquecido agora era quem estava no controle, ensinando em silêncio como era ser subestimado. Naquela noite, caminhei pelos caminhos tranquilos do chalé, as luzes das cabines brilhando como estrelas sobre o lago. Pensei em todos os anos em que fui esquecido, subestimado, rotulado como insuficiente. E, no entanto, naquele momento, percebi algo importante. Meu sucesso não era sobre reconhecimento. Era sobre criar algo significativo, algo que fizesse a diferença. Minha família havia aprendido o valor da humildade, da inclusão e da perspectiva. Eles finalmente sentiram o que era ser tratado como comum. E, ao fazer isso, começaram a me ver como eu realmente era. Encostei-me no parapeito, observando as crianças brincarem, as risadas ecoando pela água. Eu havia construído mais do que hotéis, mais do que negócios. Eu havia construído experiências, memórias e lições silenciosas que nem mesmo minha família podia ignorar. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Na manhã seguinte, vi minha família fazer as malas e sair para mais um dia de atividades que eu havia planejado. Eu não precisava dos elogios deles. Eles finalmente entenderam. Às vezes, as melhores lições não são ensinadas com palavras. Elas são sentidas. Enquanto eu estava ali, com o sol da manhã brilhando no lago, percebi que este dia da independência havia nos dado algo muito mais valioso do que exclusividade ou grandeza. Perspectiva, pertencimento e o poder silencioso de ser verdadeiramente visto. E quando eles acenaram para se despedir, não pude deixar de sorrir. No ano que vem, todos seriam incluídos. E eles finalmente sabem que o sucesso vem em muitas formas. E ser subestimado pode ser o cenário perfeito para a maior revelação. Obrigado por assistir. Por trair sangue.